Ok, já estamos gravando. Então, só para pautar, a aula de hoje, ou na aula de hoje, eu vou tratar das leis físicas, culturais e éticas. E o objetivo é fazer com que vocês saibam precisamente qual a diferença entre as três. A partir daí, nós podemos evoluir para uma outra etapa, para a cada aula desmistificar o conceito de ética na vida profissional. Então vamos lá. Leis físicas, leis culturais e leis éticas. Fiz aqui um arrazoado manual. Vamos ver como é que eu me saio aqui para traduzir isso para vocês, tá? Então eu falei na aula passada sobre juízos de valor e juízo de realidade. Juízo de realidade, que é proveniente do mundo natural, e o juízo de valor, que é proveniente do mundo cultural. No mundo natural, a gente explica, o mundo natural ele é explicado, e o mundo cultural ele é valorado. A gente tem uma posição de uma conduta de ponto de vista. Você tem um ponto de vista sobre determinadas coisas, determinadas situações, de uma forma valorativa, né? Mas esse valorativo não significa que você está sempre valorando. Você pode estar também depreciando, ou seja, ter um valor, ter uma apreciação negativa sobre determinado fato cultural, determinado fenômeno cultural, tá? Então tem coisas que você gosta e coisas que você não gosta. Regra geral é isso. Então vamos lá. Ah, no caso aqui, o mundo, se eu fosse representar o mundo ético, que seria o terceiro mundo, ao lado desses dois mundos, natural e cultural, o mundo ético seria o resultado ou a resultante do mundo, guardem aí, tá? Do mundo cultural normatizado. Então, o mundo ético, ele está contido, recorrendo a uma notação matemática, ele está contido no mundo cultural. O mundo cultural contém o mundo ético. Toda Todo elemento ético é um elemento cultural, mas nem todo elemento cultural é um elemento ético. O mundo cultural é muito mais abrangente do que o mundo ético. Por quê? Porque existem terrenos no mundo cultural, no continente cultural, existem regiões que não são normativas, que não são normatizadas. Essa é a diferença entre o mundo cultural ético e o mundo cultural que não é ético, que não é ético não é que não tenha ética, é o mundo cultural que não faz parte dessa região. É a questão da normatividade. Então, aqui, olha só, o que, que acontece? O mundo cultural normatizado, que é o mundo ético, é o mundo dos comportamentos valiosos e obrigatórios, né? Então, cada sociedade humana teve seus códigos éticos. Por exemplo, os judeus tinham lá os 10 mandamentos. Então, veja, quando nasceu os 10 mandamentos, o mundo cultural, que era apenas uma sugestão, uma orientação, um aconselhamento, ele se tornou uma obrigatoriedade, tá? Então, olha só, quando, por exemplo, para vocês perceberem mais a diferença entre uma coisa e outra, tá? Mundo cultural não normatizado e o mundo cultural normatizado. Por exemplo, é muito comum a seguinte cena no na nossa vida, ao longo da nossa vida, principalmente na nossa infância. No passado acontecia muito isso, hoje talvez nem tanto. Mas os pais chegavam para o filho e diziam: olha, você tem que estudar. Você tem que estudar para ser alguém na vida. Você tem que estudar para conseguir o teu próprio espaço. Então, esse estudar para ser alguém na vida, para ter o seu espaço, para ter uma renda boa, para ter uma casa boa, para ter
para ter um automóvel, para poder viajar, para ter uma condição melhor de vida, isso é um aconselhamento, é uma sugestão, é uma orientação. Isso não está escrito, isso não está no plano normativo. Não existe uma norma escrita dizendo que você tem que fazer isso. Ele está no nível cultural não normativo. É a mesma coisa que um professor chega para você, daqui da academia, e diz, olha, as tuas notas não estão boas. O teu desempenho não está satisfatório aqui no curso. Quando ele chega e fala isso, gente, significa que ele está te dando uma indicação, uma orientação. Isso é norma compreensivo cultural pura. Tá? É uma norma pura cultural. Já uma norma mesmo, é aquela que é escrita, é regrada, é determinada. Você tem que fazer. Se espera uma conduta positiva de você. No mesmo contexto. Nessa mesma academia, existem essas normas. Qual é a nota mínima para você ser aprovado na UFAM? Não é 5? Então, se você tirar acima de 5 ou 5, você é aprovado. Aí é o mundo normatizado. É o mundo normatizado. E eu anotei uma frase aqui que é muito interessante nesse contexto. Presta atenção. A nossa vida, reflita sobre isso, tá? A nossa vida é repleta de placas indicativas. Vou repetir, tá? A nossa vida é repleta de placas indicativas. Imagine que você esteja na Avenida Paulista ou na Champs-Élysées ou numa avenida lá de Nova York ou numa Eduardo Ribeiro, e você enxerga ao seu redor várias placas, placas de trânsito, placas das lojas, dos comércios, anúncios feitos no piso, no meio público, enfim, todas elas te indicam alguma coisa, te orientam, tá? Então, é nesse sentido que a nossa vida ela é repleta de placas indicativas. Indicativas para você tomar uma determinada direção. Algumas mandam que adotemos certos comportamentos, outras nos proíbem de adotá-lo. Então, na verdade, algumas dessas placas são apenas sugestivas. Se você não aceitar, não adotar aquela conduta que a placa te sugere, você não está cometendo nenhuma irregularidade. Quando, por exemplo, uma loja de sapatos te oferece lá um desconto, uma Black Friday, falou outra coisa, né? Quando ela te oferece desconto e você não vai lá comprar, por razões diversas, você não está cometendo uma infração. Ela está apenas te aconselhando que vá, sugerindo que vá, está te orientando que vá. Mas se você não for, você não está cometendo nenhuma infração. Agora, existem outras placas indicativas, evidentemente que esse termo placa indicativa aqui é no sentido metafórico, que te obrigam a fazer determinadas coisas ou te proíbem de fazer determinadas coisas. O trânsito é uma ótima placa indicativa. Sinal verde, você tem que prosseguir. Sinal vermelho, você tem que parar, aguardar. Por quê? Porque se infringir, você vai cometer uma infração e, mais que isso, você pode tirar a vida de alguém ou a sua própria vida. Entendeu? Então, eu quero que vocês reflitam sobre essa introdução que eu estou fazendo agora. Mais uma vez, tá?
Existem dois mundos, melhor, três mundos: mundo natural, mundo cultural, que é puramente valorado, e o mundo cultural, que é normatizado. No mundo cultural valorado, existem apenas uma sugestão, uma orientação, um aconselhamento de conduta. Você pode adotar ou não. Se não adotar, tudo bem, morre ali. Já o mundo cultural normatizado, se você não adotar, você tem uma sanção, você tem uma reprimenda. Esse mundo cultural normatizado se chama mundo ético. Se chama mundo ético. Deu para entender, pessoal? Ou não? Quem tiver alguma dúvida, algum comentário a fazer, é a primeira parte do nosso bate-papo de hoje, tá? Pode abrir o microfone e falar. Tem uma coisa que eu anotei aqui também, só para enriquecer mais o debate aqui, tá? É, exemplo de norma cultural sugestiva, mas que se tem um valor, né? Tem um valor. Fumar faz mal à saúde. Acaba sendo uma norma cultural sugestiva, orientativa. Se você fumar, e tem muitos fumantes espalhados pelo mundo, você não está cometendo nenhuma infração. Entretanto, de uma maneira geral, essa norma existe porque, no fundo dela, ela está indicando o valor, a preservação da saúde, não deixar os pulmões sujeitos a vários tipos de problemas. Entendeu? É uma sugestão, é um aconselhamento, mas que, no fundo, ele tem ele tenta preservar um valor. Outra, respirar ar puro é bom para a saúde. Também é uma sugestão. Mas se você não respirar ar puro, e hoje está cada vez mais difícil nós respirarmos ar puro no mundo, você não está cometendo nenhuma infração. Essas duas regras, essas duas sugestões estão no plano cultural não normatizado. Cultural não normatizado. Tá? Então, essencialmente é isso. Muito bem, então vamos falar agora. Essa aqui foi uma introdução. Eu anotei mais coisas aqui, mas vou ficar por aqui. Eu acho que vocês já entenderam. Leis físicas, leis culturais e leis éticas. Quais são as características de cada uma delas? Tá? Das leis éticas, eu já comentei aqui com vocês algumas, já pré-anunciei, assim como das leis culturais. Entretanto, eu também vou tratar mais delas mais para frente aqui, tá? Iniciando sobre as leis físicas. O que são as leis físicas, gente? As leis físicas são do mundo natural. São chamadas de enunciados físicos. Enunciados físicos. Por exemplo, juntando dois átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio, você tem uma substância chamada água. Isso é uma lei física. Dadas certas circunstâncias, você vai encontrar ou vai obter um efeito. Por exemplo, se você aquecer algum material, esse material vai se dilatar. Isso é uma regra da física. Outras são químicas, produtos da ciência química, no caso, né? Então, essa relação de causa e efeito faz parte do mundo natural, que nós estudamos lá na escola. E essas leis que enunciam essas relações de causa e efeito são as leis físicas. Muito bem. Essas leis físicas são apenas descritivas. Descritiva no sentido dela descrever, explicitar o mecanismo de causa e efeito. Essas leis
físicas se subordinam aos fatos. É a terceira característica, tá? Essas leis físicas se subordinam aos fatos. Como assim? Por elas serem meras descrições dos fenômenos naturais, caso um determinado fenômeno no futuro ou em algum momento, algum instante, se comportar de forma diferente daquele que está descrito na lei física, prevalece o fato e a lei precisa ser refeita. Fala-se em revogação da lei pelo fenômeno natural. Foi isso que aconteceu com a lei da relatividade geral de Einstein, em que até ele, a concepção da gravitação universal era toda alicerçada em Newton, e que a partir dele essa concepção mudou, foi revogada parcialmente a lei de Newton relacionada à gravitação universal. Por quê? Até então, a descrição que Newton fez da gravitação universal era quase perfeita, mas ela deixava de fora alguns fenômenos. E que Einstein veio, então, se debruçar durante 20 anos e complementar, aperfeiçoar essa lei de Newton, reescrevendo uma parte importante da lei da gravitação universal a partir de fenômenos que até então essa lei não era capaz de escrever. Então, a terceira característica de uma lei física, gente, é que o fato se impõe à lei. Guarde isso aí, tá? O fato se impõe à lei. Então, eu diria que teriam três características. Elas são descritivas, elas são subordinadas aos fatos, né? E são deterministas. É a terceira característica. Determinista no sentido de as leis determinarem aquilo que vai acontecer. É algo quase que, ou né, quase que, é determinante no sentido de prever o que vai acontecer. Elas são precisas. Elas têm que ser precisas. Dadas determinadas circunstâncias, combinações, eu obtenho determinado efeito. Isso é correto sempre. Então, por isso que ela é determinista. Então, essas são as três características das leis físicas. Vamos passar, então, para as leis culturais, que eu já fiz um apanhado aqui para vocês. Eu vou só apenas resgatar algumas informações, né? Mais uma vez, as duas características dessas leis culturais, de uma maneira geral, tanto a normativa quanto a não normativa. São leis compreensivas, elas tendem a compreender a realidade, elas indicam, né? Elas aconselham e são orientadas por valores. Isso aqui é uma diferença em relação às leis físicas. Enquanto na lei física eu tenho causa e efeito, na lei cultural eu tenho meios e fins. Não tem aquela regra que o sujeito disse lá, que os fins justificam os meios. Está se referindo a uma norma cultural. Então, não existe causa e efeito, existem meios e fins. Tá? Então, essencialmente é isso. Essa é a norma cultural de uma maneira geral. Só que eu falei que nesse continente chamado mundo cultural, existe uma região, uma grande região, em que esses valores continuam existindo, mas passam a ser de observação compulsória por parte desses habitantes do continente, ou dessa região, melhor dizendo. Então, todo habitante dessa região ele tem que adotar determinada conduta. Quando adentro nessa região, em que a normatividade é a comandante,
eu estou falando agora no mundo ético. Então, o mundo ético, conforme eu disse, ele é um subproduto, não no sentido pejorativo do termo, do mundo cultural. É uma sub-região do mundo cultural. É uma região dentro do mundo cultural. E esse mundo ético, ele tem uma diferença em relação ao mundo cultural puro. Qual a diferença? É que as normas éticas, guarda aí, tá? São imperativas. As normas éticas são imperativas. O que é, então, a ética, gente? Ética é a ciência normativa dos comportamentos humanos. Grave aí, tá? É a ciência normativa dos comportamentos humanos. Ela diz como que deve ser o comportamento humano de acordo com os valores que aquele meio, aquele grupo toma por parâmetro. Elas determinam como nós devemos agir em determinadas circunstâncias. Então, quando nós passamos por esse mundo normativo, eu tenho sobre mim uma norma me não apenas dando uma sugestão, mas fazendo uma determinação. Lembre-se, quando se determina, eu tenho que adotar aquela posição. Se eu não adotar, eu cometo uma infração. Então, quando eu falo em norma ética, eu estou falando em norma de conduta imperativa ou em infração. E, junto com a infração, que é o não cumprimento dessa norma de conduta imperativa, eu tenho uma correspondente sanção. O que é uma sanção? É uma punição. É uma pena que eu pago. Tá? Então, veja que a coisa muda. A coisa muda completamente em relação ao mundo cultural puro. Quando eu estou nessa região da ética, eu tenho que ter essa consciência. Eu não posso ignorar, ou eu até posso, mas lembre que você pode ter uma sanção. Então vamos lá. Quais são as características dessas normas éticas? Primeiro eu já falei, tá? Ela é imperativa. Anotem aí, tá? Ela é imperativa. Ela determina, ela manda, ela não aconselha, ela não sugere, ela não indica. Né? Então ela é mais firme, ela é mais objetiva. Segunda característica é que mesmo ela sendo determinista ou imperativa, ela tem possibilidade de ser violada. Por quê? Porque, na verdade, quando se fala em lei, e isso os filósofos defendem quase que a unanimidade, quando se fala em lei, se pressupõe um livre-arbítrio, uma liberdade, uma opção de cumprir ou não. Então, esse imperativo que eu falo é um imperativo externo, é um apelo forte que é feito, dirigido a todos nós. Tá? Só que eu, como pessoa que pensa, né, que tem os meus próprios valores, que tem minha própria opinião, que toma as minhas próprias decisões, eu posso adotar uma conduta diferente. Então, na verdade, ela pode ser violada. Não é que ela deve ser violada. Ela pode no sentido da estatística. Assim como ela pode ser cumprida, ela pode ser descumprida. Né? Só que, ao ser descumprida, ela atrai para o indivíduo uma sanção, uma pena. Tá? Terceiro, perdão, diferentemente da norma física, em que o fato subordina a norma, a lei, aqui é a lei
que é superior ao fato. Ao inverso. É a lei que deve brilhar mais que o fato. Ou seja, não existe aquela situação da conduta do fato revogar a lei. Não existe isso nesse campo da ética. Ou seja, mesmo que o teu comportamento seja diferente do comportamento desejado pela lei, ética, ela continua brilhando, ela continua vigente, ela não vai ser revogada, ela não vai perder força. Muito pelo contrário, ela vai te impor uma sanção, uma pena, justamente para te fazer retornar ao status quo anterior, observando o seu cumprimento, os seus limites. Tá? Então, essa é a característica é a terceira característica da norma ética. Ela se impõe ao fato. Tá? Muito bem. Alguma dúvida, gente, nesse cenário, dentro dessas características? Alguém quer fazer algum comentário? Eu gosto muito desse papo, tá? Eu gosto muito de falar sobre isso. Na verdade, o contato que eu tive com esse conteúdo eu tive quando eu fiz o curso de Direito. Eu entrei no curso de Direito em 2000, e na época eu comprei um livro de Introdução ao Estudo de Direito, que inclusive eu estou me orientando por ele. E esse livro de Introdução ao Estudo do Direito, ele começa apresentando esse mundo cultural, o mundo físico e o mundo ético. Então, esse conteúdo eu achei bastante oportuno para compartilhar com vocês, já que, antes de falar sobre normas éticas, eu preciso saber qual é a origem dela. A partir desse conhecimento, é que eu posso entender melhor por que ela é o que é. Por que ela se manifesta da forma que se manifesta. É como se eu fizesse uma antropologia da ética. Tá? Como se eu voltasse ao passado e visitasse a sua origem, a sua essência, o seu nascedouro, a sua fonte. Então, é por isso que eu estou, inclusive, aproveitando para fazer essas aulas síncronas com vocês, que eu acho muito importante. Tá? Tudo bem, então, já que não tem questionamento, nós vamos para a última parte da nossa aula de hoje. Alguém colocou aqui alguma coisa? Gabriel Cruz, vamos lá. Ainda não, professor, estou compreendendo. Mas ainda a origem da ética vem somente dos filósofos mesmo. Porquanto eu penso em ética, eu já penso nas questões cristãs e bons modos. Segura aí, Gabriel, que eu vou falar sobre isso agora. Tá? Segura aí que já já você vai dissipar essa dúvida. Matheus, vamos lá. Professor, em relação a essa questão da ética sobre as normas, bem, ela pode variar, né, de lugar para lugar, porque tem lugares que, tipo, nos Estados Unidos tem uma certa lei que proíbe, mas aqui no Brasil já é liberado. Aí, tipo, pode variar essa questão do mundo ético, dependendo do lugar onde a gente vive. Isso, exatamente. Olha só. Quando eu falei lá nas leis culturais puras, aquelas que não são normatizadas, são apenas um aconselhamento, uma sugestão, exatamente isso que você está falando, tá? Esse campo, né? E também a própria norma cultural, lei cultural, mundo ético normatizado, vamos colocar assim, tá? Mundo cultural não normatizado e mundo cultural normatizado. Mundo cultural normatizado é o mundo ético. Então vamos lá para o primeiro, mundo cultural não normatizado. São leis puramente compreensivas, né? Por exemplo, sociologia. Ela apenas dá um indicativo de qual é a melhor forma de se conviver em sociedade. É um indicativo. Isso não está normatizado, né? Elas aconselham. A economia também, elas sugerem, tá? Sugere, por exemplo, quando há muita inflação, por que existe muita inflação? E ao dar essa dica, essa sugestão,
ela também apresenta uma solução. Cabe se adotar essa solução ou não, né? E isso que você falou é muito, muito certo, porque esse mundo cultural não normatizado, principalmente ele, depende muito de cada país, né? De cada cultura, de cada sociedade, de cada povo, de cada nação. Isso varia de país para país. É isso que torna rico esse mundo cultural no mundo. Então, a cultura, o mundo cultural do Ocidente, todo mundo sabe, é muito diferente do Oriente. Então, o mundo oriental cultural é um e o mundo cultural ocidental é outro. Cada um com seus valores, com seus aconselhamentos, né? Por exemplo, lá no Japão, é clássico, você, ao entrar na casa, ao entrar numa casa, você tira os sapatos. Lá no Japão, é clássico, você não tem exatamente uma mesa, né? O que é mais comum se ver por lá, pode ter em outros estabelecimentos mais formais, mas nas famílias, você senta no chão, né? Então, tem essas nuances, essas diferenças, né? E também, quando eu falo sobre mundo cultural normatizado, acontece a mesma coisa. Isso varia de país para país. E, na verdade, o mundo cultural normatizado, ele, de uma certa forma, se inspira no mundo cultural não normatizado, de uma certa forma. Ele acaba sendo um produto, uma consequência do primeiro, né? Então, é isso aí que você falou, tá? É isso mesmo. Ficou claro, Matheus? O exemplo do Sim, cigarro. Tá, deixa eu ver aqui. Pode falar, pode falar. sim, professor, ficou claro esse quesito aí, obrigado. Tá, você colocou aqui, né? Aliás, o Gabriel Almeida, né? O exemplo do cigarro cabe tanto na questão cultural não normativa, quanto na normativa, caso tenha uma placa indicando a proibição de fumar naquele local. Exatamente. Veja que isso depende da evolução cultural dos países. Até uns anos atrás, não existia proibição de fumar em ambientes fechados em Portugal. Eu estive lá em 2010 pela primeira vez, comecei o meu mestrado lá, e não tinha essa proibição. Era apenas uma indicação. Era uma norma cultural sugestiva, de aconselhamento. Com o tempo, se evoluiu e se encampou isso lá. Então, hoje já tem essa proibição de fumar em locais fechados. Tá? Já está normatizado isso. Em relação, aqui no Brasil, já virou febre isso, né? Já se tornou parte da nossa conduta, totalmente parte da nossa conduta, não fumar em locais fechados, né? Então, é isso aí mesmo. Bem, vamos aqui falar sobre espécies de normas éticas. E aqui vai ser bem interessante esse fecho, porque vai abrir muita coisa aqui para vocês. Tá? Muitas dúvidas vão se dissipar agora. Então, vamos lá. Olha só, existem 4 modalidades de normas éticas. Primeira normatividade, o primeiro grupo normativo, as normas éticas religiosas. Normas éticas religiosas. Essas normas éticas, elas se prestam a estabelecer uma relação do homem com um ser superior, que muitas religiões chamam de Deus, né? Com o divino, com o eterno, com algo que vai além do nosso tempo. Então, na verdade, essas normas, por estabelecer uma relação, por normatizar uma relação, primeiro, de mim com esse ser superior, segundo, de mim, em consequência, com os meus semelhantes, não matar, não roubar, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu acho que vocês já ouviram isso em algum canto, né? Essa é uma norma judaica, que depois passou a norma cristã, e também é perfilhada por outras religiões no mundo. Então, veja, esse tipo de norma é uma norma religiosa, e é o primeiro grupo
de norma ética. Ah, eu não sabia que norma religiosa era norma ética. É uma norma cultural, ética, a norma religiosa. É o primeiro grupo. Eu não estou me referindo aqui a, por exemplo, a Igreja Católica tem o direito canônico, que é um ramo do direito. Não é isso. Quando eu falo em normas, eu falo daquela norma que é uma indicação na relação do homem com o divino. Dependendo da religião, determinada conduta pode te favorecer ou não favorecer. Né? Tem algumas condutas, por exemplo, lá entre os muçulmanos, que se você morrer em determinadas circunstâncias, você vai para um local aprazível. Isso também existe na religião cristã, tá? Ou não, ou não. Então veja, normas éticas religiosas é o primeiro grupo, tá? De norma ética, de normas éticas. Segundo grupo, normas éticas morais. Alguém me perguntou numa aula passada sobre a diferença entre moral e ética. E eu disse naquela oportunidade que a moral ela estava contida na ética. Eu disse que toda ética, perdão, toda norma moral é uma norma ética, mas nem toda norma ética é uma norma moral. Aqui é o fundamento. Então veja, as normas éticas morais, elas são um compartimento do mundo ético, desse mundo cultural normatizado. Essas normas se destinam a tratar a relação interna do indivíduo, né? Enquanto a norma religiosa se põe entre um indivíduo e outro, e entre um indivíduo e um ser supremo, a norma moral, a norma ética moral, para ser mais preciso na descrição, ela se direciona para o interior do indivíduo, para a sua consciência, para os seus valores internos. Por quê? Porque ela sabe que se conseguir atingir o seu objetivo, fazendo com que essa consciência de cada pessoa normatizada se transforme em sua conduta, consequentemente, se ela faz isso para todos os indivíduos, eu vou ter uma sociedade mais sadia em termos de comportamento. Então, norma ética moral é um segundo grupo das normas éticas ou normas culturais normatizadas. Tá? Grave aí. Se presta ao interior de cada pessoa. Então, por exemplo, a questão do caráter, né? Da sua personalidade, enfim, todas essas questões envolvem a moral. Terceiro grupo, normas éticas de trato social. Terceiro grupo, tá? Normas éticas de trato social. Bem, aqui ele se presta unicamente às relações externas, às relações entre os indivíduos, mesmo que você não conheça esse indivíduo. Então vamos lá. Elas são inspiradas a partir de costumes socialmente aceitos, costumes daquela sociedade. Por exemplo, cavalheirismo, o homem chega lá, abre lá a porta do carro, né, para a moça, para a mulher, para a namorada, por exemplo, né? A cortesia, a pontualidade. Vocês querem saber uma outra que acontece muito? Melhor, deveria acontecer mais, não acontece muito, não, deveria acontecer mais. E que é muito falado aí, ou foi falado nas Copas do Mundo mais recentes, o fair play. O fair play acaba sendo uma norma ética de trato social.
tá? Então, ela também é uma norma ética. Outra norma ética, dentro desse fair play, normalmente o camarada, por exemplo, o jogador de futebol, sofre uma contusão em campo, e o jogo continua normal, tá rolando lá. E aí, o time adversário, o jogador do time adversário, percebendo que o jogador do outro time lá está com problema lá, precisa ser atendido, o que ele faz? Ele joga a bola para fora. Isso é uma norma de trato social. E depois, quando retoma o jogo, em que, pela regra do jogo, quem promove a saída da bola, a bola, quando retoma o jogo, passa a ser do outro time. Quando esse outro time, então, joga para fora de novo a bola, ou entrega a bola para o time adversário, o que tomou a primeira iniciativa, isso também é uma norma de trato social. Tá? Então, essa norma de trato social, ela vai polir as pessoas, ela vai tornar as pessoas mais pessoas, os homens mais homens. Homem no sentido de homem e mulher, evidentemente que eu estou me referindo ao gênero. Elas são muito importantes porque marcam a evolução de uma sociedade. Tá? São normas que cada um cumpre sem ter norma escrita. Está dentro de você. Talvez isso seja produto de uma norma ética moral. Talvez as normas éticas de trato social são éticas, são normas éticas morais que se cristalizaram de uma tal forma no interior de uma pessoa que aquilo se tornou uma relação comum entre elas. É isso que é bonito, gente, entre os países de primeiro mundo. E é isso que se almeja que os países de terceiro mundo incorporem no seu dia a dia. É isso que faz a diferença de uma pessoa para pessoa. Tá? O ministro Marco Aurélio de Mello, no discurso que eu vi, na posse do conselheiro Mário de Mello, lá no Teatro Amazonas, ele usou uma frase, depois ele já ouvi ele repetir essa frase uma outra vez, né? Que o presidente de uma corte, de um tribunal, é como se fosse... Como é que usou, meu Deus? É como se fosse um tecido fino que entre cristais. Ou seja, você vai limpar esses cristais, mas sem quebrá-los, mas sem retirá-los da ordem onde eles estão. É como se fosse o juiz que marca o jogo de futebol sem interferir na partida. Ele está lá e não está. O curso da partida continua o mesmo. É como se ele não aparece no sentido de determinar o resultado, de determinar a condução do jogo. É mais ou menos isso. Então, isso é uma norma de trato social. Tá? Por último, existe um quarto grupo chamado normas éticas jurídicas. Normas éticas jurídicas. Tá? E aí nós levamos para o curso de Direito. E a partir daqui, que então, para quem estuda Direito, lá na introdução ao estudo de Direito, já vai se encaminhar para as normas jurídicas. Aí tem a norma jurídica legal, a norma jurídica consuetudinária, a norma jurídica consuetudinária, que é o costume, negocial e a jurisprudencial. São 4 normas jurídicas. Tá? Então, na verdade, todas normas éticas. Normas éticas. Então, na verdade, as normas do direito, ou a ciência jurídica, é formada por normas éticas, por normas culturais, pelo mundo cultural normatizado, só que direcionado a esse comportamento, de também reger as relações jurídicas entre as pessoas, regular o comportamento entre as pessoas. E veja, é por isso que eu tenho sanção. Em todas elas eu tenho uma sanção. Só que no caso do direito, a sanção, a norma é mais evidente, porque a toda hora está comparecendo ao nosso redor.
Em relação às demais, talvez a gente não percebamos muito. Talvez a religiosa, sim, para quem pratica uma norma religiosa, né, para quem observa, mas a norma ética moral e a de trato social é quase que imperceptível, né? E, na verdade, quanto mais imperceptível for essas duas categorias de normas, grave isso que eu vou falar agora, tá? Leve para a vida de vocês. Quanto mais imperceptível for essas duas categorias de normas para uma sociedade, significa, eu falo da norma moral e de trato social, significa que a sociedade ainda está longe de ser uma sociedade madura, grande, com estatura elevada, com valores supremos. Nos países de primeiro mundo, as normas éticas morais e as normas éticas de trato social têm muito valor. Tem muito valor. Nos Estados Unidos, por exemplo, o fator confiança fala mais alto do que um contrato. Repito, tá? O fator confiança fala mais alto do que um contrato. Se eu digo que eu vou fazer isso, a outra parte acredita, porque isso é uma norma plenamente aceita lá. Por outro lado, quando você não cumpre com o prometido, você deixa de ser ou de ter aquela credibilidade que você tinha antes. Então é por isso que é importante lá e em outros países do mundo você cumprir com a tua palavra, você cumprir com o prometido, você cumprir com o seu direito, né? Porque isso faz parte quase que é mistura, né? Se mistura com o interior das pessoas, encharca as pessoas, encharca todo um grupo social, né? Então por isso que essa abordagem, gente, é importante para todos. E é por isso que eu estou trazendo aqui para vocês essas considerações. Talvez para alguns aqui seja chata, ainda assim, tentando dar um brilho adicional, seja chata, natural. Cada pessoa pensa da forma individual, né? Cada um tem o seu livre-arbítrio. Mas veja, isso é para a vida. E não é somente para a profissão, é para a tua vida, daqui para frente. Então, reveja, comece a repensar muitas coisas dos teus valores, reflete um pouco mais, não somente em relação à tua profissão futura de contador ou de auditor, ou uma função pública que você pretende abraçar, mas também em relação à tua questão pessoal, à tua questão familiar, à tua questão, ao teu relacionamento social, né? E isso tudo é temperado pela ética, tá? Então, eu já falei um bocado, né? Eu vou finalizar aqui, só abrir para vocês, como eu sempre faço. Alguém quer fazer algum comentário? Ou não? Eu posso encerrar aqui, tá? Então, gente, eu vou encerrar aqui, agradecer a atenção dispensada de todos. Antes, eu vou finalizar a gravação, vou interromper aqui, e como eu sempre faço, como eu sempre digo,